hoje, com a zoada do ônibus, eu vou continuar a minha fala. Toda vez tem um bibi, uma zoada de bus. O meu nome é Bruna Holtz, eu sou advogada, especialista no direito dos animais. E agora nós vamos começar a parte 2 sobre o tema guarda dos animais. A dogmática jurídica brasileira vem considerando os animais como coisa, como objetos. Hoje, acreditem, os animais no direito brasileiro são considerados como coisas que podem ser apropriadas pelo homem. A sua denominação técnica é chamada de seres semoventes. Seres semoventes no direito das coisas, assim propriedade do homem. O direito das coisas diz respeito a um conjunto de normas que regem as relações concernentes aos bens materiais e imateriais suscetíveis à apropriação do homem. O direito de propriedade é um exercício em face de um determinado bem, em face de uma apropriação do bem. E este bem está veiculado ao homem. O homem, quando ele é proprietário, dono de um determinado bem. Então hoje, a gente precisa saber que os animais, na lei seca, eles são vistos como coisas, como objetos, como propriedade de alguém, como propriedade do ser humano. Aí você deve estar se perguntando, por que falar tudo isso para falar sobre os pets? Por que falar sobre o direito real, o direito das coisas? Por que explicar que eles são seres semoventes? Qual é o fundamento disso? Qual é o objetivo disso? Para você entender que se a legislação brasileira tem essa visão dos animais, isso implica diretamente nas decisões dos tribunais, nas decisões dos juízes. A gente fica completamente à mercê da sensibilidade dos tribunais. É claro que a gente sabe hoje, a gente vai falar lá na frente, que os tribunais têm mudado as suas decisões. E, na verdade, não é nem mudado, eles têm se sensibilizado nas decisões sobre os animais domésticos, sobre os animais que estão completamente vinculados a essa relação afetiva que a gente falou no outro vídeo, das famílias, das constituições das famílias, da constituição da entidade familiar. Dessa forma, em termos de decretação judicial, de decisão judicial, ficam estes seres, os nossos animais, completamente vulneráveis, porque eles são considerados como patrimônio do casal, patrimônio do relacionamento. E aí, eles se submetem, a maioria das vezes, como partilhas. A gente vai ver ao decorrer do vídeo, ao decorrer do tema, isso vem mudando. Mas, teoricamente, se o juiz seguir friamente a lei seca que a gente chama no direito, ele vai considerar o animal como um bem. Então ele vai partilhar, esse animal vai para partilhas dos bens. E esse animal fica completamente vulnerável. E não é raro no judiciário, quando um casal resolve dissolver essa relação, terminar esse matrimônio, essa união estável, muitas vezes esses animais ficam submetidos a essa divisão de patrimônio, mas os dois querem o animal. Os dois demonstram afetividade por esse animal e demonstram vontade de estar com ele. Então, cabe ao juiz decidir na letra da lei, tratando o animal como coisa, porque por mais que seja um absurdo, a gente que gosta de animais, a gente que estuda sobre o direito animal, entender como ainda esses animais podem ser considerados como coisa, mas se o juiz decidir seguir a letra da lei, ele vai tratar este animal como coisa e esse animal vai para a partilha de bens, ou, a depender da sensibilidade do juiz, ele pode entender que o que a gente vem falando no primeiro vídeo, dessa premissa da constituição de família, que é a afetividade, ele pode levar isso em consideração. É claro que os advogados das partes podem recorrer, tá, gente? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso na questão da jurisprudência, não deixando isso à parte, mas o que vocês precisam entender neste momento é que, se o juiz seguir a letra da lei, ele vai tratar assim o animal como coisa. Havendo sensibilidade por parte dele, ele vai considerar essa relação, essa premissa de afetividade e pode ponderar aí de que maneira ele pode ajudar as duas partes com o animalzinho. Como a gente já sabe, e a gente tratou isso no vídeo anterior, uma boa parte das famílias resolvem constituí-las sem filhos. Uma decisão do casal, uma decisão da mulher, uma decisão do homem, ou uma decisão homoafetiva de não adotar, de não querer ter filhos. E o que acontece? Esses animais acabam sendo adotados como filhos. Por essas razões, por esse vínculo de afetividade, os casais
brigam na justiça por essa guarda. Mostram o interesse deles em estar com os pets, o interesse deles em estarem com esses animais de estimação. E isso vem aumentando cada vez mais no judiciário. Então, os juízes estão tentando se adequar a essa evolução social e entender de que forma eles podem decidir sem causar prejuízo às partes. Na hipótese de uma das partes se caracterizar como detentora deste animal antes da união estável, antes do matrimônio, ela terá que comprovar. Através de que, Bruna, ela pode comprovar? Através de documentos, por exemplo, da árvore genealógica, que é o pedigree, se o animal for de raça, ou fotografias antigas, né? Ou qualquer outro documento que tenha validade, né? Ou uma testemunha. Ela pode convalidar os documentos dela, comprovando que ela era a detentora daquele animal antes daquele relacionamento, né? Antes do matrimônio, da união estável. Mas, gente, isso não significa que a outra parte não possa ficar com o pet, não possa ter direito de visitação do pet, não possa ter convívio com o pet. Sim, a gente vai falar no próximo vídeo da jurisprudência, estou aqui me segurando para não falar das jurisprudências, mas alguns juízes, algumas decisões de alguns tribunais já entenderam que, como a premissa das relações de casamento, de união estável, é a afetividade, né, é esse vínculo emocional que une, que constitui as famílias, não se pode quebrar isso, porque um casamento, um matrimônio, uma união estável não está dando mais certo. Pelo contrário, aquele que conviveu com o animal durante o matrimônio, durante a relação, ele não pode perder o contato com o animal. Ele criou esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional. Ele também tem direito de visitar o pet. Ele também tem direito de ficar com o pet. É claro que isso vai ser acordado, né? Diante do juiz, diante das possibilidades que a pessoa tem, da probabilidade de poder estar com o animal. Isso vai se ajustar. Por quê? Por que a gente está tanto à mercê do judiciário, tanto à mercê das decisões de cada juiz, de cada tribunal, da sensibilidade? Porque não existe hoje uma lei específica que trate sobre o tema. A gente não tem no direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, uma lei que trate sobre a guarda do pet, né? Diferente como a guarda dos filhos. Então, fica a critério de cada tribunal, fica a critério de cada juiz decidir mediante o caso concreto. Uma coisa muito importante a gente frisar é o seguinte: não havendo provas de quem era o animal dentro do processo judicial, dentro aí da dissolução dessa sociedade conjugal, vai caber ainda mais ao magistrado a sensibilidade de tentar aperfeiçoar a sua decisão para que as duas partes saiam satisfeitas, para que as duas partes mantenham esse vínculo afetivo. Porque na maioria das decisões judiciais hoje que a gente tem, né, atuais, os magistrados já têm esse entendimento. Eles sempre tentam fazer com que o melhor, o bem-estar animal, sobressaia na sua decisão, levando em conta esse vínculo, essa relação afetiva das duas partes que litigam em favor da guarda do pet, né, e o bem-estar animal. Por essas razões, de zelar pelo convívio do animal com as partes, né, seria adequado e viável a aplicação da guarda dos filhos em prol dos animais, ou seja, a aplicação da lei dos filhos para com os animais, para que assim a gente possa conservar o bem-estar daquele animal, para que ele possa ainda conviver com seus tutores, e o bem-estar também dos tutores emocionalmente, né? Para não perder esse vínculo afetivo. Mais uma vez frisando, porque o vínculo afetivo é a premissa da constituição de família, é a premissa do direito de família. Por isso a aplicação dos filhos, né, do direito dos filhos para com, em face do direito dos animais, seria a melhor forma da gente garantir que todos seriam com bem-estar no vínculo afetivo. Finalizamos a parte 2 sobre o direito de guarda do seu pet. Fiquem ligados, porque a parte 3 vamos tratar sobre algumas jurisprudências, algumas decisões dos tribunais atualmente, que podem ajudar você a entender melhor como funciona o direito dos animais com a guarda do seu pet. Rogério, eu fico demônia. Eu quero só ver, por essas razões, de zelar pelo convívio afetivo. Adorei. Obrigada, é uma sirene. Muito legal. Obrigada, querido.